Antes de começar, um aviso importante. Esse vídeo é a continuação direta do vídeo anterior, onde eu falei sobre bibliocentrismo. E quando a Bíblia ocupa o lugar que nunca foi dela, o centro. Muita gente não entendeu, eu vi nos comentários do vídeo anterior. Se você não assistiu, assista, porque o que vamos falar aqui é resultado prático daquele problema. Bandeiras de Israel pintadas em muros de favelas do Rio de Janeiro, nomes de grupos criminosos com referências religiosas. Por que alguns traficantes cariocas estão usando símbolos bíblicos nos seus domínios? Alguns pesquisadores chamam isso de narcopentecostalismo. A estrela de Davi aparece em muros e bandeiras nas entradas das favelas e foi vista até em neon no alto de uma caixa d'água na comunidade de Cidade Alta. Segundo a polícia, esse território foi batizado de Complexo de Israel pelo chefe do tráfico local. Pesquisadores dizem que é uma referência a uma passagem bíblica que cita a terra prometida para o povo de Deus. Hoje nós vamos falar sobre facções criminosas evangélicas. Não são uma aberração isolada. Elas são um espelho exagerado e algo que já existe dentro do cristianismo institucional. Isso incomoda porque revela uma verdade dura. Muitas igrejas e muitas facções seguem o mesmo modelo de Deus. Vamos aqui os paralelos, tá? Facções têm território e denominações também. Facções disputam espaço, impõem regras e expulsam quem não se submete. Denominações fazem o mesmo, só que chamam de doutrina correta. Facções têm líderes intocáveis. Facções também. Questionar o comando é traição. Questionar o pastor é rebeldia. Facções têm códigos, símbolos, bandeiras. Denominações têm versículos chaves, slogans e placas. Facções dizem Deus está conosco e Ele nos protege. Denominações dizem Deus está aqui, aqui está a verdade. Eu me chamo Cleiton e eu não sou pastor, mas seja bem-vindo a esse canal. O mecanismo é o mesmo, muda o ambiente, mas o espírito é idêntico. Jesus já denunciava isso, quando ele dizia: ai de vós, escribas e fariseus, porque fechais aos homens o reino dos céus. Lá em Mateus 23:13. Quando o poder precisa de Deus para legitimar, não importa se é no altar ou no fuzil. O grupo que o traficante comanda também tem um nome relacionado à religião: Tropa de Arão. Arão é o irmão de Moisés, um dos principais personagens do Antigo Testamento. No início, a Tropa de Arão dominava o tráfico na comunidade de Parada de Lucas. Hoje, também controla o tráfico nas favelas de Cidade Alta, Pica-Pau, Cinco Bocas e Vigário Geral, segundo a polícia e centros de pesquisa em segurança pública. E eu também falo disso mais pra frente. Mas pesquisadores apontam que traficantes como líder da Tropa de Arão, eles não só se declaram evangélicos, mas têm de fato uma vida religiosa, participam de cultos e têm até amigos pastores. No vídeo anterior, eu mostrei que quando a Bíblia vira o centro, ela deixa de apontar para Cristo e passa a ser usada como instrumento de autoridade. É exatamente isso que vemos aqui. Nas favelas do Acari de Santa Marta, a rádio de comunicação dos traficantes apitava todos os dias às 5h30 com uma oração do chefe do tráfico. O chefe do tráfico, ao mesmo tempo, falava com Deus, pedindo proteção, e dava orientação, pedindo para os subordinados matarem menos e dizendo para os líderes comunitários cuidarem das pessoas. E aí não se tratava só de pedidos de oração, né? Pedido de proteção na vida do crime. Era participação ao mesmo tempo no crime e
na vida, nas igrejas, né, na vida comunitária. Então, a participação em cultos, pedidos de cultos de ação de graça, financiamentos de cultos de ação de graça, participação em corrente das igrejas. Um dos traficantes que está lá documentado no meu livro, Oração de Traficante, fala sobre o seu lugar como dizimista em uma igreja de uma denominação nacional. Então, era um fenômeno diferente do que se identificava até aquele momento e que se mantém até hoje. Facções usam textos para justificar violência. Denominações usam textos para justificar exclusão, medo e dominação espiritual. Ambos dizem, está escrito. Mas eu vou te lembrar que Jesus respondeu exatamente isso no deserto. Está escrito, mas também está escrito. Jesus nunca aceitou texto sem discernimento. Ele nunca aceitou letra sem espírito. A própria Escritura alerta. A letra mata, mas o espírito vivifica. Em 2 Coríntios 3, versículo 6. Aqui está o ponto mais sensível. O Deus que marcha à frente das facções, derrotando os inimigos, protegendo os seus, justificando o sangue, é o mesmo que muitos pregam nos púlpitos. Não é diferente. É o Deus que te faz vencedor, é o Deus que humilha o outro, o Deus que está sempre ao seu lado. Esses confrontos eles funcionam também como uma guerra espiritual, ou mesmo como uma guerra santa, né? Contra os demônios, né? Contra os inimigos religiosos. Os traficantes do complexo de Israel, né? Eles são um exército santo, né? Inclusive eles se autodeclaram dessa forma, né? Uma forma de manifestação narrativa, né? De que eles são um exército abençoado e enviado, né? Eles são os abençoados, né? Então, todos aqueles outros que não estão dentro das doutrinas, dentro das moralidades religiosas, são inimigos. Mas esse não é o Pai que Jesus revelou. Não é de maneira nenhuma. Jesus desmonta esse Deus. Ele desmonta. Ele diz o seguinte: o meu reino não é desse mundo. Em João 18, 36. Ele diz também: amai os vossos inimigos, lá em Mateus 5,44. Quem quiser ser maior, seja servo, lá em Marcos 9, versículo 35. Esse Deus não serve para facções. Esse Pai não serve para projetos de poder. Pois, por isso ele é rejeitado. Poucos querem o Pai. Muitos preferem Deus. Os evangélicos do TCP fazem uma interpretação bem particular da Bíblia. Cristina Hintz, pesquisadora associada ao programa de pós-graduação em Ciências Sociais da UERJ, apontou que o discurso religioso é usado para embasar uma espécie de guerra espiritual contra os inimigos, do bem contra o mal, e que isso acontece principalmente em confrontos com o CV, tradicionalmente relacionado a religiões de matriz africana. Um pai confronta. Um Deus distante legitima. E João é direto quando ele diz: quem não ama não conhece a Deus. 1 João 4, versículo 8. Aí para quem diz que não tem versículo nos meus vídeos. Se há ódio, dominação, violência física ou espiritual, não importa quantos versículos sejam citados, não é o Pai. Facções armadas e denominações religiosas extremadas não estão em lados opostos. Estão no mesmo eixo. Pelo Terceiro Comando Puro, o TCP, facção que nos últimos anos ficou conhecida pela presença de traficantes que se dizem evangélicos. Mas a queda foi mais simbólica do que prática. O TCP não está encolhendo. Pelo contrário, virou a terceira força do crime organizado no Brasil depois do Comando Vermelho, de quem é rival, e do primeiro comando da capital. Uma das características que mais chamam a atenção em relação ao TCP é o narcopentecostalismo, o termo que descreve a associação entre traficantes e religiões evangélicas.
A existência de traficantes evangélicos, como eu comentei, não é nova e nem começa com o TCP. Quem estuda o assunto frisa bem isso. Por outro lado, o TCP vive em guerra contra o CV em busca de domínio territorial, um conflito alimentado por um arsenal de armas de grosso calibre, fuzis, artefatos explosivos como granadas, drones, que preocupa dentro do contexto de expansão geográfica das duas facções. O temor é que a chegada do TCP a outros estados seja acompanhada de uma intensificação na disputa por comunidades e que isso se reflita em mais mortes em algumas regiões. Ambas são frutos do mesmo erro que eu expliquei no vídeo anterior. Que erro é esse? Tirar Jesus do centro, colocar texto, poder e sistema no lugar. Jesus já antecipou isso. Ele disse: nem todo o que me diz Senhor, Senhor, reticências. Leia lá em Mateus 7:21. O problema nunca foi falta de fé, foi excesso de Deus e ausência de Cristo. A pergunta final não é sobre facções, é sobre nós. Que Deus você serve? O Deus que vence ou o Pai que ama? Porque são coisas muito diferentes. Você não pode servir a dois senhores, porque vai desagradar um e agradar o outro. Então, se esse vídeo acrescentou alguma coisa na tua vida, se inscreva nesse canal para mais vídeos como esses. E compartilhe com quem precisa ouvir essas palavras. Até o próximo vídeo. Tchau e obrigado. E aí entra a figura do homem que seria um dos principais líderes do grupo e que, segundo a polícia, controla o complexo de Israel, Álvaro Malaquias Santa Rosa, conhecido como Peixão. Sabe-se muito pouco sobre a biografia dele. Por exemplo, como ele se converteu. Algumas versões dizem que foi por causa da mãe, outras que ele se ordenou pastor. Ele tem 39 anos e nunca foi preso, está foragido. Fato é que nos últimos anos, mensagens religiosas se espalharam pelos muros do complexo de Israel, ao mesmo tempo em que terreiros de Umbanda foram perseguidos. Também já houve denúncias de que igrejas católicas na região foram proibidas de celebrar cerimônias.